Olá, queridos irmãos em Cristo. Hoje, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 11 e 12. O egoísmo, item 11. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por consequente, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzem ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, à invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos predrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Essa mensagem foi enviada por Emmanuel, Paris, 1861. Item 12. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desapareceria, ficai bem certos. Começai vós por dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa, no seu reino, o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito.
Mensagem enviada pelo Espírito Superior Pascoal em Sens, 1862. Fique agora, queridos irmãos em Cristo, com os comentários do dia. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 11, itens 11 e 12, na sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem de hoje vem de Emmanuel e Pascoal. Item 11, Emmanuel. Emmanuel é aquele espírito mentor guia de Chico Xavier. Olha que bacana. Lá em 1861 ele já mandou uma cartinha para Kardec, nos alertando e nos convidando a sermos coautores da passagem da Terra para hierarquicamente ser considerado um mundo melhor. Ele nos chama à responsabilidade nos informando: olha, a Terra já não está numa situação hierarquicamente melhor por causa do egoísmo. E sois vós, os espíritas cristãos, os novos crentes, que podem auxiliar. Como? E aí ele nos informa que o cristianismo ainda não completou a sua missão justamente por causa do egoísmo. Como então que nós podemos auxiliar a evolução moral da humanidade, a subida hierárquica do mundo nosso e a auxiliar o cristianismo a cumprir a sua missão por completo? Eis a pergunta. Aí Emmanuel vem e nos convida. Temos que combater o egoísmo, temos que estipar o egoísmo. Aí eu pensei, opa, então vamos lá. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos fazer uma reunião mundial? Vamos chamar as pessoas do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa família. Começar a convidar, a falar a todo mundo. Olha, gente, a gente precisa combater o egoísmo. Seria dessa maneira? Seria assim que Emmanuel está nos convidando a essa tarefa? Aí, ali no parágrafo 1, bem no comecinho, está bem claro que não é dessa maneira que Emmanuel nos orienta. Ele nos fala da importância de combater o egoísmo e nos avisa: será muito necessário que você tenha coragem, porque o combate é em você próprio, é em nós mesmos, é interno. Combater o egoísmo que está dentro de nós é o caminho para podermos auxiliar a evolução da Terra, a evolução moral da humanidade e fazer com que o cristianismo seja cumprido em toda a sua plenitude. Nós que somos os espíritas cristãos, os novos crentes, que estamos conhecendo a doutrina de Jesus, precisamos ficar atento para essa melhoria interna, estipar o egoísmo dos nossos hábitos, pensamentos, palavras e atos. Cotidianamente é um desafio. Por isso a necessidade de fazermos esta reflexão e aproveitar esse ensinamento do Cristo para lembrarmos das máximas onde Jesus nos ensina a amar o próximo como a si mesmo e nos lembrarmos que como nós poderíamos amar o próximo se ainda a gente tem esse sentimento de egoísmo? Como que nós poderíamos deixar de fazer o mal ao próximo se a gente ainda não tem a capacidade de eliminar de vez o egoísmo dentro de nós? Para a gente finalizar o comentário do dia de hoje, no próximo áudio nós vamos falar sobre a mensagem de Pascoal, uma mensagem bonita também, e que ele nos convida também a fazer algo bem inusitado no próximo áudio. Já aqui no item 12, nós temos a mensagem do Espírito Superior Pascoal, que lá no item 3, no parágrafo 3, ele nos faz a seguinte reflexão. Faz com que a gente pense sobre os nossos lares, sobre a paz que existe em nossos relacionamentos familiares. E ele nos convida a pensar: onde existe egoísmo, onde existe o orgulho exacerbado, não há paz, não há tranquilidade. E aí
a gente pode começar a refletir. Pô, peraí, que legal isso daqui. Se eu não estou me sentindo bem na minha casa, se eu não estou tendo paz em casa, será que não é egoísmo e orgulho exacerbado? Será que eu poderia fazer uma reflexão sem julgar, sem apontar erros? Entre todos os habitantes do meu lar, dos meus familiares mais próximos, que nós não estamos tendo essa paz, essa tranquilidade? E aí o próprio Espírito Pascal faz ali uma orientação bem legal no parágrafo 2º. Que tal a gente começar com o nosso exemplo? Em vez de começar a apontar dedos, culpar, poxa, não há paz na nossa casa porque você é egoísta, não há paz na nossa casa porque você é orgulhoso, e começar a julgar, a gente se recorde. Recentemente a gente estudou o capítulo 10, agora estamos estudando o capítulo 11 da doutrina do Evangelho de Jesus. Então vamos aceitar este convite dessa mensagem aqui que Kardec nos trouxe para reflexão de Pascoal. Vamos começar através do nosso próprio exemplo a aplicar a caridade. Olha que legal, no parágrafo 2, ó. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Para com todos. Para encontrar a paz, precisamos buscá-la. E buscá-la através dos nossos exemplos caridosos. Fará com que todos ao nosso redor comecem a olhar toda a situação, contexto diferente. E a partir do nosso exemplo, nós teremos então muito mais seguidores. Queridos irmãos em Cristo, rogo a Deus Pai Todo-Poderoso que possamos ter a coragem necessária para olhar para dentro de nós, identificar os nossos pontos que precisam ser melhorados, evitar as situações de orgulho, de egoísmo. Não é fácil, não é fácil. Por isso que nós contamos com Deus, com os bons espíritos e com essa doutrina maravilhosa que nos orienta. Que todos tenham um bom dia, muita paz e até a próxima, se assim Deus permitir. Que assim seja.